estou feliz pelo aquilo que o Senhor tem feito, pelo aquilo que o Senhor tem nos entregado, amém, irmãos? Esse ano eu tenho entendido que esse ano foi assim, um ano onde Deus nos ensinou muitas coisas, onde Deus abriu várias portas, onde Deus nos fez acessar, né, várias oportunidades de aprender com Ele. Nesse ano nós amadurecemos, né, no Senhor. Nesse ano Deus nos deu porta de entendimento. Deus, na verdade, alargou, né, o nosso entendimento. E eu tenho convicção que até o final do ano Deus ainda tem muita coisa para fazer. Que até o final do ano Deus ainda pode mudar a nossa história, amém? Hoje é 8 de dezembro ainda, e até a virada, irmãos, Deus pode fazer muita coisa na minha e na sua vida, coisas de milagres no nome de Jesus, amém, irmãos? Quem crê nisso, diga graças a Deus no nome de Jesus, amém. Hoje é um dia especial, um dia de ceia, um dia onde nós temos o poder e a liberdade de estar em comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo, amém? Agradecer ao Senhor Vilmar, Deus abençoe. Eu estava meditando na palavra do Senhor e eu abri um texto aqui em Marcos 7, 29, e o tema da mensagem é o peso das nossas ações. E eu quero ensinar nessa noite sobre isso, e eu quero que você entenda sobre isso nessa noite. E essa palavra ela nasceu de maneira poderosa. Eu preguei lá no domingo, lá no pastor Lazaete, a vontade, foi ontem, ontem, que passou com a cabeça só do domingo. Eu preguei ontem lá no pastor Zé Edson, irmãos, o tema lá, eu queria pregar sobre aquele tema hoje. Mas Deus falou, não é isso aí. Eu falei, então tá bom. Lá nós estávamos falando sobre indignação, 2025, ano da indignação. E eu levei uma palavra lá sobre indignações positivas e negativas. Irmão, que palavra abençoada. Meu Deus do céu, eles gravaram, eu não sei onde está. Depois eu vou pedir para ele, talvez está lá, vou pedir para eles liberar para nós. E foi algo assim tremendo e poderoso. E eu falei com o Espírito Santo, falei, agora eu posso repetir no domingo? Ele falou, não é isso aí não. Eu falei, então amém. Porque já estava prontinha, né, irmãos? Eu falei, não, então eu vou pregar, porque eu preguei ontem, eu prego hoje. E o Espírito Santo falou, não, mas não é isso. E aí eu li esse texto, achei bastante poderoso, porque olha o que diz, nós vamos ler o 29 e o 30. Então ele lhes disse, por esta palavra vai, e o demônio já, você consegue falar, vai, e o demônio já saiu da sua filha. E olha o que diz o texto 30, e indo ela para onde? Achou ali, deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. É interessante, essa palavra está falando da mulher aqui, cananeia, está falando que ela foi buscar o Senhor, mas é interessante que essa ação dela, fala bem forte, essa ação dela, fala assim, produziu um resultado lá na casa dela. Então o que eu entendo? As nossas ações aqui vai determinar o que vai acontecer lá. As nossas ações aqui, aquilo que eu estou disposto a agir aqui, vai determinar o que vai acontecer lá. Então a minha ação aqui vai determinar o que vai acontecer no final do mês. A minha ação aqui vai determinar como vai acabar esse culto. Então, o peso de uma ação é tão poderoso, porque na presença de Deus, a ação dela, o que Jesus quis dizer? Que ela se portou com uma ação de fé, e na ação de fé ela recebeu da parte do Senhor. Então, o peso de uma ação é tão poderoso que a sua ação aqui vai determinar o que você vai viver lá fora, na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus projetos, nos seus sonhos. O que eu quero te ensinar nessa noite? Que a nossa determinação nesse momento aqui e agir com ação vai dizer aquilo que você vai viver da parte do Senhor nesses últimos dias que ainda resta nesse ano de 2024. O que você quer dizer então, pastor? Eu quero dizer que naquilo que você ainda não agiu, haja hoje. Naquilo que você ainda não fez, determine hoje. Não fique essas promessas de academia do começo do ano, não. Olha o tamanho da bucha. Falei que ia para academia, não passei nem na porta, para não ter se sentir tentado. Sim ou não, irmão? Para te falar a verdade, eu nunca fui numa academia na minha vida. Sério, nunca entrei. Não sei nem como é que é lá dentro. Mas no ano 2025 eu vou. Irmão, vocês cobram. Olha, misericórdia, tá mesmo, tá pegando eu aí. Não, eu vou, irmãos. No 2025 eu tenho que ir. Vamos, eu tenho que ir de qualquer maneira, não tem jeito. Mas entenda isso.
nós temos, fala comigo, parar com essas promessas de começo. Eu não estou falando disso, eu estou falando de uma ação, fala comigo assim, espiritual. É quando eu decido no meu espírito, por quê? Teve coisas que eu agi espiritualmente, mas infelizmente que teve coisas que eu tinha que ter feito naturalmente e eu não fiz. Eu preciso separar o que é uma ação espiritual e que é uma ação, fala comigo, natural. Nós temos a tendência a procrastinar ações naturais, e a procrastinação de ações naturais nos molda para a gente ficar procrastinando ações espirituais. Quantas ações minha e sua espiritual a gente está procrastinando? Entenda isso, irmãos. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você. Eu escrevi aqui, as nossas ações nesse ambiente, fala comigo, muda tudo. Como eu estou agindo na presença de Deus, vai determinar o que eu vou receber dele. Uau, irmãos. Se nós ficarmos procrastinando dentro desse momento, adora, não. Qual que é essa música agora? Deixa eu ver aqui. Não, essa eu não gosto de adorar nessa não. Eu gosto de adorar na outra. Se você ficar procrastinando coisas aqui dentro, infelizmente você vai sair sem receber. Nós vamos sair sem alcançar, sem, na verdade, viver. Fala comigo assim, o resultado do culto. Fala comigo, eu preciso viver o resultado do culto. Todo culto ele tem resultado. Se você não vive o resultado do culto, nós perdemos tempo aqui. Todo culto ele caminha para produzir um resultado na sua vida e na minha vida. Se eu não acesso o resultado do culto, infelizmente é um culto improdutivo. É um culto, infelizmente, feito sem na verdade, acessar aquilo que o culto está produzindo. Porque você acha que esse culto não está produzindo algo espiritual na minha e na sua vida? Sim, irmãos. Esse culto está caminhando para produzir algo poderoso na minha e na sua vida. Se a nossa ação hoje for certa, na presença dEle, nós vamos sair, em nome de Jesus, abençoado. Não, eu falo de nós, as nossas ações forem certas na presença dEle, nós vamos sair desse lugar tremendamente abençoado. Hoje é dia 8, falta só 3 domingos para acabar o culto, ou acabar o ano. É 3, né? 3 domingos. Para acabar o... Irmãos, nós estamos nessa corrida de ação nesses 3 domingos. Eu vou falar nesses 3 domingos só nesse tema, ação e ação e ação. Deus falou comigo, fale sobre isso. Eu estava lá hoje lá em casa meditando sobre o tema de 2025. O tema do quê? 2025. E aí eu fiquei desde ontem, né, buscando, pedi o som, fiquei noite adentro e fui clamando, Deus, fala comigo. E aí eu fui buscando. Aí hoje eu fiquei tranquilo, sereno. Tinha preparado a mensagem, ela entrou no meu espírito. E aí eu fui lá para o fundo de casa, deitei na rede lá, dei um lado para o céu assim. Falei, Jesus, como é que vai ser? Eu não tenho tema não, para te falar a verdade. Não sei de nada. E aí Deus me fez uma pergunta, falou, Wesley, depois que a gente acessa, o que a gente tem que fazer? E eu fiquei assim, falei, eu vou responder. Estou igual o profeta, tu sabes se esses ossos podem levantar, não sei de nada. Se eu mandar, eu falo para viver. E eu falei, Jesus, eu vou falar aqui na minha humilde, né, como diz outro, na minha humilde condição de responder, vou falar para o Senhor, depois que eu acessei, eu preciso ser fiel naquilo que acessei. Deus falou, tá aí o tema, 2025, o ano da fidelidade, daquilo que Deus te entregou. Porque se alguém falar que não acessou nada aqui, acabou de morrer, está morto. Você não pode querer fazer, mas falar que não acessou, está morto. Falar que nessas 52 semanas eu preguei sobre o mesmo tema, vai dar 52 mensagens, fora as quartas. Nas quartas eu venho meio doido, não dá nem certo. Eu venho nas quartas, misericórdia. Tem uma pregação de quarta passada, não tem, Ed? Qual que é o nome dela? Você lembra? Nem eu lembro mais. Dessa quarta passada, hein? Busca lá, tá com o Ed lá, depois você entra lá e você vê. O tanto que eu estava louco, doido. Na quarta nem é tema de acesso. Você se desafia a assistir essa mensagem. Você vê o que aconteceu quarta-feira. O que rolou aqui quarta-feira? Foi algo impressionante, a entrega da revelação que Deus nos deu. Então, entenda isso, fala comigo. Aquilo que eu acessei, eu preciso ser fiel naquilo que eu estou acessando. Por quê? Porque fidelidade? Fidelidade na casa, no trabalho, fidelidade com o Senhor, fidelidade em amar, em servir, no seu chamado, no seu ministério. Irmão, fidelidade nas finanças, fidelidade na entrega, na gratidão. Entenda, nós precisamos ser fiel naquilo que Deus nos entregou. Porque eu tenho convicção, irmãos, Deus nos entregou coisas maravilhosas nesse ano. Pastor, teve luta? Teve, mas eu não posso focar nisso, eu tenho que focar naquilo que Deus nos deu. Sim ou não, irmão? E as lutas faz parte. Por quê?
sem vitória, sem luta, não tem? Então entenda, a paz é o resultado, fala comigo, da guerra, sim ou não? Então nós vivemos guerra sim, mas em nome de Jesus também nós vivemos paz. Porque não existe paz sem guerra, quem está entendendo, irmãos? Nós somos chamados, irmão, não para fugir das batalhas, mas para enfrentar as batalhas, vencer e ficar em paz. Eu profetizo em nome de Jesus, ainda esse ano, um tempo de paz sobre a sua vida, um tempo de refrigério sobre a sua casa, um tempo de fartura, um tempo de bonança, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo onde você senta assim e começa a sorrir, e o inimigo não entende nada, mas essa alegria de sorrir vem do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu profetizo em nome de Jesus, um tempo de deleite sobre a sua vida. Aleluia, irmãos. Seus planos ainda para 2024 não vão ser frustrados. Deus está em nome de Jesus na sua frente e está marchando no nome de Jesus com o propósito de fazer você alcançar aquilo que Ele liberou sobre a sua vida. Irmãos, não desanime, tenha convicção. O que a gente não pode, fala comigo, desanimar. Ah, pastor, estou tão desanimado. Irmãos, em nome de Jesus, tire essa palavra da sua boca. Você nunca vai me ver desanimado. Nunca vai me ver desanimado. Posso passar o que for, eu venho aqui e prego. E eu acho que vocês nem sabem o que é que eu passo. Mas eu venho aqui e prego. Porque eu não fico desanimado. Eu detesto isso. Ah, pastor, estou tão desanimado com quem? Ah, com isso. Estou tão desanimado. Uma vez eu vi a pessoa falando, estou tão desanimado com Deus. Eu falei, como assim? Não estou entendendo, desanimado com Deus? Como que a gente fica desanimado com Deus? Para a verdade, deu até um temor de pensar. Porque não tem como ficar desanimado com Deus, tem, irmãos? Apesar de todas as coisas, irmãos, não importa. Deus, Ele é fiel na nossa vida. Mesmo que a gente, na verdade, fique infiel, Ele continua fiel para mim, para com você. A Bíblia fala que mesmo que a gente não seja fiel, Ele continua fiel, irmãos. Jesus foi fiel até morte e cruz. Hoje nós estamos celebrando morte e ressurreição, porque Ele foi fiel até a morte. E morte de cruz, irmãos. Sim ou não? Então, as nossas ações nesse ambiente muda tudo. Como eu estou agindo na presença de Deus vai determinar o que eu vou receber dele. Você consegue fazer uma reflexão como você tem se portado na presença de Deus? Deus tem olhado e falado assim, nossa, me alegrei, está tudo, nossa, desse jeito aí vai dar certo. Você acha que Deus tem feito isso para com as nossas vidas nesses dias? Eu fiquei pensando e falei, Deus, como nós temos nos portado na sua presença? Será que nós só fica igual eu falei domingo passado, o carro de boi, só reclamação, é a mesma cantiga? Como nós temos nos portado, como nós temos apresentado na presença de Deus. Nós cantamos aqui uma canção, adoramos, e eu fiquei analisando, falei, Jesus, esse é o momento de nós te exaltar e te adorar. É esse o momento de nós esquecer tudo e só te louvar. Esse é o momento da gente esquecer tudo e só bendizer o seu nome. Esse é o momento da gente abrir as nossas reservas e falar, Deus, eu te amo, eu te adoro, tu és bendito, tu és santo, tu és soberano. Nada pode mudar, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Aleluia, irmãos. Sim ou não? Eu anotei aqui, mas do mesmo jeito que a ausência dela, das nossas ações, nos deixa, falar comigo, sem resultado. Então, do mesmo jeito que uma ação produz, infelizmente, a ausência da ação também vai nos deixar, infelizmente, infrutíferos. A ausência de uma ação no momento onde Deus está movendo. Irmãos, entendam, um rio, fala assim, um rio. Fala, tem água corrente. Você pula nele e fica no mesmo lugar? Não, vamos de novo. Um rio tem água? Imagina o rio aí, o rio. Pode ser o Araguaia, qualquer rio que você quiser. Imagina o rio. Pulou nele, fica na onde? No mesmo lugar? Assim é o culto. Se nós não pula no rio, nós sempre estamos no mesmo lugar. Tem um rio, irmão, passando nesse lugar. Se nós não pula nele, nós continuamos no mesmo lugar. Nós precisamos, em nome de Jesus, a ausência, fala assim, de uma decisão.
E eu estou falando isso, irmãos, é de gente, eu estou falando da Bíblia, não estou dando experiência, não. De quem, não, na verdade, não viveu, eu estou falando de Bíblia. Quem lembra do homem rico? Quem lembra do lá? O povo fala jovem rico, quem lembra? Ele não chegou em Jesus e falou assim, bom mestre, sim ou não? O que é de fazer para herdar o quê? A vida eterna. O culto foi seguindo entre ele e Jesus, fala assim, ele e Jesus. Você já imaginou um culto particular onde só vem você e Jesus? Onde Jesus está pronto para te ouvir, onde Jesus está pronto para te responder, onde Jesus está pronto para te dar uma instrução, onde Ele está pronto para te dar uma direção. Entenda isso, foi um culto individual entre os dois, eles caminhavam junto, fala junto, conversando, os dois, andando e caminhando. E Jesus conversando com ele, e de repente fala comigo, Jesus quis dele uma ação, porque não tem culto sem ação. Se você vem num culto, você não tem que agir em nada, está tudo errado. Você vem num culto, uma pessoa só fica falando que você vai... Não, irmão, esquece esse negócio. Isso é enganação. Todo culto precisa ser agir. Fala assim, agir. Jesus falou assim, então você quer ser perfeito, você quer ser bom, você está falando que cumpriu os mandamentos, você está falando que você analisou, você está falando que observa desde a sua infância. Então tá bom, vou te fazer vou te pedir para você agir em coisas simples. Para mim é muito simples. Você vai lá, pega tudo que você tem, vem dar aos pobres, depois você volta, vem e me segue. E você vai ter um reino lá no céu. E um tesouro gigantesco lá no céu. Ele agiu? Fala assim, ele agiu para longe de Jesus e não para perto de Jesus. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que nessa noite tem como você agir para perto ou para longe. Tem gente que infelizmente só age para longe de Jesus. Jesus está falando e ele está cada vez mais longe. Quando a coisa aperta, ele quer colar em Jesus. Ele fala, não, agora não, você vai passar pelo princípio. Não funciona assim. Quando a coisa arrocha, na casa, na família, casamento, saúde, quer aproximar de Jesus. E ele fala, calma aí, agora você vai passar pelo processo. Não funciona assim. Eu quis uma aproximação, te dei uma direção, você não quis, opção sua. Mas depois, agora, não venha achando que o acesso está liberado de uma... Não, irmãos. Tem oportunidades que, infelizmente, fala comigo, elas passam. Tem um ditado que aqui no nosso estado, que cavalo arriado não passa 2 vezes na mesma porta. Quem já ouviu esse ditado, irmãos? Quantas oportunidades que nós estamos tendo, cavalo está passando arreadinho, irmãos. Só montar em cima e galopar e ir embora. E tem gente, será? Meu Deus, será que é para mim? Será que eu dou conta? Quantas oportunidades Deus passou na minha e na sua vida só nesse ano? Então a ausência das ações vai gerar improdutividade. Você não vai produzir, você não vai dar fruto. Deus vai falar com você e vai falar comigo, dá tudo errado. Fala, pastor, tem como agir errado? Fala, tem. Fala assim, tem. Fala comigo, a ação de Ananias e Zafira foi certa ou foi errada? E foi na onde? Fala no culto. É porque a gente esquece dessas coisas, né? A gente nem quer lembrar disso. Porque a gente não pode nem falar que Deus mata, né? Na graça, né? Mas eu disse bem claro que uma graça que não te transforma também não te salva. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Ananias e Zafira chegou no culto, mentiu para o Espírito Santo falou, passou o cerol, mandou embora. Veio a mulher depois de 1 hora, mentiu de novo, sim ou não? Então entenda, tem ações aqui, ou ela te mata ou ela te traz vida. Não está morrendo fisicamente não, meu querido, está morrendo espiritualmente. Tem ações nossas que estão nos matando espiritualmente, que estão desconectando a chance da gente viver um milagre da parte do Senhor. Nessa noite eu estou pregando algo assim tão claro, mas tão certo que Deus colocou no meu espírito. Meu Deus, como eu tive convicção e certeza de uma mensagem, foi nessa, que as nossas ações, irmãos, elas vão mudar a realidade, não aqui, mas lá. Porque quando ela não queria uma ação lá com Jesus, ela queria uma ação na casa dela. Porque ela foi buscar pela filha. Mas nós precisamos entender isso, que uma ação aqui tem o poder de mudar lá. Uma ausência aqui tem o poder de complicar lá. Quem está entendendo isso, irmão? Um desdém de ação aqui tem o poder de bagunçar tudo lá. Quem está entendendo o mistério? Então, quando eu leio, eu consigo entender que ações espirituais, fala comigo, gera resultados espirituais. Sim ou não? Ações naturais gera resultados naturais. Bom, quando eu peguei essa chave, eu fiquei impressionado. Porque tem hora que a gente quer agir naturalmente, quer ter um resultado espiritual. Fala comigo, e não funciona assim. Quem está entendendo o mistério, eu já ensinei isso demais aqui esse ano. Não adianta ter, na verdade, produzir coisas espirituais com um trem natural. Não vai forjar, não vai fazer, não vai dar certo. Nós precisamos alinhar o propósito. Irmão, se é espiritual, então entenda, a ferramenta tem que ser espiritual. Se o momento é espiritual, eu não posso agir de maneira
natural. Eu preciso agir de maneira espiritual. Meu Deus, que momento que esse culto é espiritual. Você já parou para pensar que hora que o culto fica espiritual? Na abertura, no louvor, na adoração, na palavra, no encerramento da palavra. Você já parou para pensar que hora que seu culto fica espiritual? Que hora que o meu culto fica espiritual? Pastor, que hora que eu entendo que o culto está diferente a meu favor? Nós precisamos saber disso. Nós não podemos entrar aqui só com desejo de pedir. Não, irmãos. Nós precisamos saber o momento certo, você entrar para adorar. E na adoração você pode pedir. Quem entende o mistério, irmãos? Nós precisamos entrar primeiro. Não adianta nós entrar no templo e não entrar no culto. Não muda nada, não muda nada. Entrar no galpão e não entrar no culto que o galpão está produzindo. Porque esse ambiente é para isso, sim ou não? Esse ambiente é exclusivo para isso, para a gente abastecer o nosso tanque espiritual. Sair daqui abastecido, convicto, certo, com a ação, fala comigo, certa. Qual que é a ação que você precisa tomar ainda esse ano? O que você fala assim, Deus, quero conversa séria com o Senhor nessa noite. Tem coisas que 2024 não vai passar para 2025. Você tem alguma coisa que você precisa fazer para não deixar passar? Sim ou não, irmãos? Você olha e fala assim, Deus, eu não estou disposto a viver isso mais. Isso aqui vai ficar no ano 2024, no ano 2025, não vai. E Deus fala assim, bem claro, então você precisa agir. Tome uma decisão de ação. Não deixa passar coisas de 2024 para 2000. Irmão, se você determinar, se você ficar indignado, igual eu preguei ontem, com a circunstância, entendeu isso aí? Irmão, se nós começarmos a indignar com essas cadeiras vazias, o que vai acontecer? Nós vamos começar a orar. E nós vamos começar a orar, o que acontece? A oração, irmãos, ela produz. Sabe por que elas não estão cheias? Porque não tem ninguém indignado. Eu pensei atenção nisso. A palavra indignado tem a raiz no revoltado. Jó 23:2 vai dizer, Jó levantou e falou assim, hoje a minha queixa é de um revoltado. Com Deus? Não, com a situação. Tem coisas que nós temos que ter a ação de revolta, não com Deus, mas com a circunstância. De olhar e falar, Deus, eu não suporto isso mais. Isso vai ter que mudar. O Senhor é Deus vivo, o Senhor não é um Deus morto, o Senhor é um Deus que fala, um Deus que responde, um Deus que dá o livramento, um Deus que... Pai, eu não aceito isso mais. Aqui, nesse 2025, algumas coisas têm que mudar na minha casa. Pastor, como que isso vai acontecer? Uma casa só muda com regra. Uma casa que não tem regra, ela nunca vai prestar. Quem está entendendo o mistério? E você está falando com um cara que era louco na vida. Minha mãe tinha uma regra. Minha mãe falava assim, ó, você vai sair? Vai. Então você não vai entrar, não. Quantas vezes eu dormi, acordei tudo no sol, mano. Acordar com a boca parecendo tábua de chiqueiro. Você que já bebeu, sabe o que eu estou falando. Cigarro, droga e bebida. Levantava com a boca, mesma coisa de tábua de chiqueiro. Quem já foi no chiqueiro? Mesma coisa. Eu acordava assim, todo troncho, com o braço caído assim, numa cadeira de fio, que eu pulava o muro, aí não vai entrar não. 1 hora, 2, não interessa, você não vai entrar. Eu dormia na cadeira assim, tudo troncho. Acordava parecendo que estava endemoniado. Eu abri o olho assim, um sol caindo na minha cara, já estava tudo queimado. Eu falava, meu Deus do céu, que vida. Eu pensava assim, que vida é essa, gente? Mas depois eu aprumava de não, tá nem aí. Mas eu pensava, mas que vida é essa? Uma casa só muda, fala comigo, com regra. Quem está entendendo o mistério? Então você precisa pôr regras na sua casa interior. Aqui, ó. Põe a regra aqui. Começa a falar, isso aqui não vai passar. Eu vou determinar. Entenda isso. Se você pôr regra aqui, entenda isso, irmãos. A gente começa a ver as coisas mudar ao nosso redor, quando começa a mudar dentro da gente. Tem gente que está dragonizando, mas não adianta dragonizar, vai ter que ouvir. Tem jeito, irmão. Vai ter que ouvir. Está dragonizando, não adianta, está morfando. Virando bem 10 o relógio, sintonizando, escolhe o dragão e... Não adianta, irmão. O que eu estou pregando é claro, simples. Ações produz resultado. Então, tem coisas que você vai olhar e falar assim, Deus, eu estou cansado disso. Não aguento mais. Me dá uma solução. Deixa eu sair dessa situação. 2025 eu vou viver algo diferente. Quem está entendendo? Deus já me deu o acesso. Agora eu só preciso ser fiel naquilo que Deus me deu. Quem está entendendo, irmãos? Deus me deu alguns acessos esse ano. E 2025 eu só vou ser fiel naquilo que Deus me entregou. Simples assim, simples assim. Um ano de 2025, um ano de fidelidade para com Deus. Então nós não podemos reclamar daquilo que a gente está sendo infiel. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Nós não podemos reclamar daquilo que nós estamos sendo infiel.
Está infiel no compromisso com Deus, está infiel na aliança com Deus, está infiel naquilo que Deus está falando, está infiel no chamado, está infiel no propósito, está infiel, irmão, naquilo que Deus te chamou para fazer. Entenda, nós precisamos caminhar com fidelidade na parte do Senhor e na mão do Senhor. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Então fala comigo, ações espirituais, resultados espirituais. Agora pergunta para o seu irmão, quanto custa uma ação espiritual? Irmão, medita nisso, fecha o olho e fala assim comigo, assim, na sua mente, fala assim, meu Deus, será quanto que custa uma ação espiritual? Fecha o olho e fala assim, sua alma entender, para descer lá para o seu coração, fala assim, quanto custa uma ação espiritual? Eu meditei nisso por um tempo, e eu fiquei pensando comigo. Você sabia que Deus, ele não tem nenhuma restrição em tomar uma ação espiritual para com a sua vida? O centurião chegou até Jesus e falou, eu preciso que o senhor vá lá em casa. Ele falou assim, eu vou lá na hora e vou dar saúde para ele. Jesus está sempre pronto a tomar ações espirituais para mim e para você. Sim ou não, irmãos? Jesus falou, estou pronto para ir na sua casa agora. Sabe que eu desço depressa, já estou indo. Sim ou não, irmão? Jesus, ele não tem dificuldade nenhuma em tomar uma ação espiritual para comigo e para com você, irmãos. Mas para nós, quanto custa uma ação espiritual? Quanto custa tomar uma decisão espiritual? Pastor, o que é uma decisão espiritual? Uma decisão espiritual é quando você vai contra as coisas naturais que está dentro de você. Uma decisão espiritual é quando você vai contra a liberação de um perdão, abrir mão de um rancor, abrir mão de um pecado de culpa, de acusação. Tudo isso é uma ação espiritual nas nossas vidas. Então, quando eu estou ensinando nessa noite, eu estou ministrando e te ensinando que essas ações espirituais, elas precisam existir na minha e na sua vida. Eu entendo, no nome de Jesus. Quem crê nisso, irmãos? Porque a minha atitude aqui no culto define o que eu vou receber dele hoje aqui. Vai definir o que eu vou receber. Quem crê que Deus tem algo para entregar? Oh, Jesus. O que eu estou te ensinando? Jesus está sempre disposto a te entregar algo. Ele está sempre disposto a te agir para você de maneira espiritual. Porque Deus, ele não age pela emoção, ele age pelo espiritualismo. Sim ou não, irmãos? É a fé que move Deus, e fé não tem como ser natural, irmãos. Isso me abalou, eu saber que Deus está disposto a me abençoar espiritualmente. Que Deus está pronto a me abençoar espiritualmente. Que Ele não vai ficar falando, ah, não, mas você não está muito bem. Não, se eu tiver uma ação espiritual para com Ele, Ele está disposto a corresponder para com a minha vida. Eu fiquei chocado com isso, de pensar que nesse momento agora, Deus pode mudar a minha e a sua história. Só basta a gente crer, irmão. Só basta a gente sair desse marasmo espiritual, desse cansaço espiritual. Só basta a gente sair desse nível, fala comigo, de tela. Nós somos robotizados, irmãos. Eu estava vendo uma pesquisa agora sobre o TDAH, achei interessante, eu estava lendo, que eu sou internado, eu leio tudo, irmão. E surgiu uma pesquisa falando que as crianças, né, elas já estão nascendo de fábrica com TDAH. Uma criança que nasce, e você coloca um telefone dela, na mão dela, com 2 anos de idade, ela vai ter TDAH pro resto da vida, ela não vai concentrar mais em nada. Nada mais vai concentrar a mente de uma criança. Pesquisas agora, eu fiquei chocado com isso, irmãos. Que eu já tive déficit de atenção. Na verdade, não era qualquer coisa que roubava a minha atenção. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Eu fiquei pensando e falei, meu Deus do céu, o quanto a gente está robotizado em algumas coisas, o quanto a gente entra no ambiente e está achando que é a mesma coisa. Não é, irmão, as coisas estão fluindo no mundo espiritual. Esse culto de hoje não tem nada a ver com o culto de domingo. Esse culto aqui não tem nada a ver com o culto de domingo passado, nada a ver, nada a ver. Esse culto é diferente, mas nós estamos tão focados, irmãos, em algo que a gente está esperando, que a gente não consegue entender que o trem está movendo diferente a meu e a seu favor. Meu Deus, irmãos, isso é chocante, irmãos. Eu vi esse pai que estava com essa pesquisa, treinando seu filho com um exercício de neurociência, para ele se desligar disso. E ele conseguiu fazer um exercício, ele estava contando esse testemunho, eu achei interessantíssimo isso. E eu falei, Senhor, o quanto nós estamos robotizados no culto, enquanto nós estamos engessados no culto, enquanto a gente acha que Deus vai agir sem a gente reagir. Entenda isso, Deus reage a uma ação nossa, então Deus não age, Ele reage. Deus está louco para fazer, eu fiquei pensando nisso, Deus está louco para fazer algo na minha e na sua vida, mas depende de o quanto eu estou disposto a agir naquilo que Ele está me dando a direção.
Oh, meu Deus do céu, eu fiquei impressionado com isso. A minha atitude aqui no culto determina, vai definir o que eu vou receber dele hoje, aqui. A maneira de como você está vendo esse culto vai determinar onde você vai chegar dentro desse culto. Esse culto está te levando para um lugar, Steph falou hoje. E vai depender de você chegar nesse lugar que o culto está apontando. Isso é interessante, irmãos. Se nós entrarmos naquelas portas preocupados com isso, nosso culto nunca mais vai ser o mesmo. Se nós começarmos a preocupar, irmãos, com as cadeiras vazias, nós começarmos a perguntar e orar, em buscar, em clamar, entenda, você sai do foco que você está vivendo e começa a entrar num foco espiritual. Se nós começarmos a chegar 10 minutos mais cedo só para orar, 10 minutos, quantos minutos? Vai mudar a sua vida 10 minutos de oração, no domingo. Chega todo mundo 10 minutos mais cedo e começa a orar. O louvor já está aqui passando as músicas e você começa só a orar. Faça um convite comigo, irmão, domingo. Você consegue chegar 10 minutos mais cedo. Se for prioridade para você. Se for algo necessário para você. Se for uma questão que você está precisando muito, você vai conseguir chegar 10 minutos mais cedo. Hoje nós chegamos aqui 6 horas. Desde 6 horas, nós estamos aqui. Eu estou pregando agora 8h30. Desde 6 horas eu já estou aqui. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Eu estou te pedindo 10 minutos para você que está entendendo a mensagem. Só para você, que talvez você não precisa chegar a 10 minutos. Graças a Deus. Você está melhor do que eu. E muito. Bem melhor do que eu. Eu estou te colocando um propósito. Só 10. O problema é que a gente sai. Fala assim, corrido. Chega aqui o quê? Corrido. Quem está entendendo? Não é verdade? E a gente chega aqui nem estaciona. Do jeito que está corrido, fica. Nem vem para o culto, está corrido. Demais. Quer fazer o culto? Corrido. Dá 9 horas começa o demônio das 9 manifestar no ouvido do povo. A falar. Sim ou não, irmão? Ainda bem que aqui ele nem tem vez. Nem relógio nessa igreja não tem. Não é para o irmão ficar olhando. Né? Tem que pregar até tal hora. Irmão, nós estamos na direção de Deus. Quem crê nisso? Se nós começarmos a agir naquilo que a gente está falando, por quê? Fala comigo, nós não podemos reclamar daquilo que eu não estou disposto a tomar uma decisão de ação. 2025 vai ser o ano que essa reclamação vai acabar aqui. Vai acabar, irmão. Começou a reclamar, eu falo, pode parar. Pode parar, já conheço já o seu problema, você não tomou, foi decisão. Pode parar dessa feiura. Pode parar, pode parar. Pode parar com feiura. 2025 vai ser o ano, irmão, que nós vamos, em nome de Jesus, ser fiel para com Deus, naquilo que Ele nos pediu. Então, o ano de tomar, fala assim, de agir, fala, é agora. Irmão, não, semana que vem eu vou começar. Não, mas tem que começar, fala, agora. Não é promessa de academia, não. Irmão, é promessa espiritual que nós estamos fazendo. Nós vamos agir. Irmão, nós não vamos ficar parados no mesmo lugar. A maior alegria de um pastor é ver o membro crescer. Cara, como é bom você ver a pessoa crescendo. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Você vê o irmão desenvolvendo, começando a ler Bíblia, querendo pregar, querendo falar. É bom demais, irmãos. Eu não tenho nenhum problema com isso, irmãos. Graças a Deus eu não tenho. Quem me dera todo mundo aqui pregasse. Estou igual Moisés. Moisés e Josué chegou e falou assim, eu vi 2 lá profetizando lá fora. Moisés perguntou para Josué, porventura você tem ciúme por mim? Quem me dera todo mundo em Israel fosse profeta. Porque teria o mesmo peso de responsabilidade. Quem está entendendo, irmão? Você sabe o valor de uma mensagem quando você prega. Vem domingo que vem pregar. Vem, domingo que vem, sobe aqui e prega. Você vai saber o peso de uma mensagem. Vem domingo que vem, irmão. Vem, você tem uma semana para você preparar a mensagem. Volta aqui e prega domingo que vem. Você saber o peso de uma mensagem. O peso, irmão, é peso e não, você fala, misericórdia. Eu estava com a mensagem pronta, irmãos. Sobre indignação, estava dentro do meu espírito. Deus falou, não é isso aí. E eu falei, então é o quê? Sabe quantos minutos faltava para o culto? Eu acho que faltava, que eu cheguei aqui 6 horas. Era 4h30. A mensagem mudou no meu espírito. Fica perturbado ou não fica? Eu falei, e agora, Deus, o que eu faço para aquele povo? Deus falou, calma, moço. Eu falei, então tá bom. Qual que é? Marcos 7, 29 e 30. Começa dali, depois o resto eu vou te dando. Li lá e falei, opa,
Ação. Foi isso aí mesmo. É para a gente agir. Até acabar o ano. Nós precisamos agir. Nós já acessou. Agora nós agimos naquilo que nós acessou. Porque se nós não agir naquilo que nós acessou, nós vamos ser uns fariseus, nós vamos ser uns hipócritas e não vamos tomar decisão. Chega, irmão. Chega. Ah, pastor, meu marido não muda. Muda você. Ah, pastor, minha mulher não muda. Muda você então, ué. Chega, irmão. Toma uma decisão, muda. Tá bom não? Muda. Tá legal não? Muda. Toma uma decisão. Haja em nome de Jesus. Até o final do ano. Porque acessar nós acessou. Se nós não agir, vai ficar do mesmo jeito. Sim ou não? Não vai ficar só reclamando, vai mudar alguma coisa? Não vai ficar só murmurando, vai mudar alguma coisa? Irmão, assim como eu imagino o homem no seu coração, se ele é. Assim como você está pensando, se você determinar o certo ou o errado, é assim que vai ser. Vocês falam, eu não tenho jeito, não dou conta, tudo dando errado, 2025 vai ser o caos. É assim que vai? Eu profetizo, 2025 vai ser uma bênção. 2025 vai ser um ano de fidelidade, nós vamos viver o melhor do Senhor. Porque quando nós somos fiel com o Senhor, entenda isso, Ele acrescenta na nossa vida, irmão, fidelidade. Ele acrescenta na nossa casa, fidelidade. Aleluia. 2025 sua casa vai ser de Deus. Fala assim, minha casa vai ser de Deus. Não, irmão, fala com força, fala com ousadia. Que a gente é religioso. Ah, meu pastor, minha casa é de Deus, sou crente. Tem algumas coisas na sua casa que parecem de Deus, não. Hã? Está querendo enganar quem, irmão? Só nós ser sinceros, aí. Tem algumas coisas acontecendo na sua casa que não é de Deus, aí. Só nós ser sinceros, aí. Eu determino, irmãos, nossa casa vai ser de Deus. Domingo que vem, eu vou trazer um óleo para cada um, nós vamos ungir nossas casas. Primeira coisa que vai acontecer domingo que vem. Domingo que vem eu vou liberar sobre esses 3 cultos que faltam. Vou falar sobre, nós vamos entrar sobre essa questão de ação. Então, nós projetando é agindo. Fala assim, agindo. Fala assim, o nosso projetando é de ação. Fala assim, é de decisão. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então 2, diminuiu 1, então 3 com esse. Entendi então. Então esse é o primeiro, segundo, terceiro. Tá bom então. Então primeiro hoje, falando sobre ação, você vai embora sabendo o que você tem que fazer o quê? Fala assim, agir. Tá devendo perdão? Liga para a pessoa. Fala o negócio seguinte, ó, eu aprendi lá no culto que eu preciso só agir. Perdão a gente libera, a gente não sente. Perdão? A gente não sente, você libera o perdão, não precisa sentir para liberar. Se você esperar sentir, você nunca vai sentir. Sim ou não, irmão? Está faltando alguém que ser perdoado? É nesse ano. Liga, ô fulano, deixa eu te falar. O pastor me ensinou lá que eu preciso agir. Estou querendo falar, sabe aquilo que você me falou? Eu fiquei magoado com você, triste, fiquei rancoroso, isso, quer te pedir perdão. Me perdoa aí, entendeu? Eu fiquei chateado com você. Quem está entendendo, irmãos? Libera. Está devendo? Paga. Paga, age pagando. Paga, irmão. E ó que eu devo, hein? Você não está entendendo tanto que eu devo. Quem está falando aqui é um devedor. Estou pagando, graças a Deus. Aleluia, irmão. Como é bom pagar, sim ou não, irmão? Eu já fui lascado, irmão. Sujei o nome 5 vezes, eu acho. Que eu me lembre. Mas agora, moço do céu, meu nome é bonito demais. Graças a Deus. Se eu falar até escandalizar, eu não posso nem falar. Mas meu nome é bonito e é bom. Graças a Deus, irmão. Ah, pastor, não, irmãos. Seja sincero. Seja sincero para com o Senhor. Fala, Deus, eu vou fechar a conta nesse ano. Eu vou agir para zerar. Fala comigo, eu vou agir para zerar. Você fala assim, zerar a conta. Sabe aquele negócio que está muito tempo te perturbando? Fecha a conta. Fala, oh, meu Deus, eu estou agindo nisso. Isso aqui vai ficar, eu vou resolver isso aqui. Eu vou resolver o quê? Isso aqui. Problema na casa, com família, com filho. Ó, vamos resolver. Senta aqui, nós estamos resolvendo. Vamos resolver. Senta e fala assim, resolve. Foi aquilo que eu falei. Tem gente que tem problema em casa aqui, só falta sentar na mesa. Sentou na mesa e resolveu. Sim ou não, irmão? Um tempo, fala de mesa. É o que está faltando. Então, a maneira de como você está vendo esse culto vai determinar o que você vai receber dele. Uau, irmãos. Oh, meu Deus, como isso é poderoso. Eu sei que Deus nessa noite está fazendo algo. Abre aí a Bíblia. Meu Deus, essa hora não está certa não. O relógio quebrou. João 4:8. Misericórdia.
Vou falar de Jesus agindo. Vou falar primeiro da ação de Jesus e depois da nossa ação. Você vai entender. Da ação de quem? E depois da nossa? João 4. Primeiro, olha o que diz o texto. Pode ser no primeiro, para a gente poder explicar aqui. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham o quê? Ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que os seus discípulos de João. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas o quê? Os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi para onde? Para as partes da Galileia. Olha que coisa forte. E era, fala comigo, necessário. Passar na onde? Então entenda, Jesus teve, fala comigo, uma necessidade. E na necessidade, fala comigo, ele agiu. O mistério de vencer é esse. Na sua necessidade, haja. Na sua necessidade tem uma ação. Esse é o mistério de viver milagre. Não adianta eu só ter a necessidade. Se Jesus tiver falando, é necessário, é necessário, é necessário, é necessário, e está indo para Galileia, é necessário, é necessário, é necessário, mas está indo para Galileia. E era necessário, necessário, mas não foi para onde? Samaria. Não tinha a mulher liberta na beira do poço. Esse é o mistério. Na sua necessidade, se posicione nela e fala, Deus, eu tenho uma necessidade, e nela eu vou agir. Esse é o mistério. Comece amanhã a agir na sua necessidade. Falar, Deus, o que é necessário? Tem coisa na sua casa quebrada? Dá uma olhada. Não espera a mulher ficar mandando, não. Meu Deus, porque pai, a mulher sofre, tem hora, viu, com esses maridos. Sim ou não, irmão? Meu Deus do céu. Está lá a torneira pingando, não ruma. Me ajuda, moço. Está lá a lâmpada queimada, não ruma. Está os trem estragado, não ruma. Não, moço, me ajuda. Alega, varou aí. Essa semana, pode dar na sua casa, tiver para pintar, pinta. Ah, passou. Não. Só age, tem ação. Dá uma olhada, fala, o que eu tenho que arrumar aqui? Esse caso vai mudar. Vamos, fala comigo, agir. Dá uma olhada na casa, fala assim, eu vou deixar esse trem aqui arrumadinho, direitinho. Se tomar tá ruim, vou arrumar. Se que tá ruim, eu vou arrumar. Sim ou não, irmãos? Passou, eu não sou casado. Irmão, então haja do mesmo jeito. Dá uma olhada lá assim e fala, Deus, não está legal, precisa arrumar isso aqui. Irmãos, é a insatisfação do seu coração que vai produzir o desejo, e Deus vai lhe abençoar, mas nós precisamos agir na nossa necessidade. Infelizmente, a gente tem a necessidade e fica lá. Se Jesus não tivesse passado de Samaria, tinha como pregar sobre essa mensagem? Entenda, Jesus deu uma resposta para a sua necessidade. Esse é o mistério da palavra. Dá uma resposta para aquilo que você está, na verdade, precisando, necessitando, almejando. Entenda, olha que coisa forte que eu anotei aqui, ó. Na sua necessidade, pode gerar um acesso de Jesus em sua vida. A ação na necessidade gerou o acesso de Jesus na vida dela. Primeira necessidade era de quem? De Jesus. Mas a mulher também tinha uma? Entenda isso. A necessidade de Jesus virou uma ação. A necessidade da mulher também vai gerar uma ação. Sem ação não tem, fala comigo, resultado. Mas olha o versículo 7. E veio uma mulher, de onde? Samaria, tirar água. E disse-lhe Jesus, dai-me de? Olha o versículo 8. Porque os seus discípulos tinham ido na onde? Irmão, isso aqui é poderoso demais. A sua necessidade vai te colocar no lugar do seu milagre. Você consegue repetir isso? A minha necessidade vai me colocar no lugar certinho de eu viver o meu milagre. Então a sua necessidade vai te colocar no lugar do acesso certo, de você viver uma experiência com Deus. Sim ou não? Ou a sua necessidade também pode te tirar do propósito com Deus. Por quê? Pergunta por quê? Os discípulos tinham uma necessidade? Tinha ou não tinha? Era espiritual ou natural? Era o quê? Ele estava com o quê? E por fome ele saiu de onde? De perto de Jesus. Os irmãos que ficam querendo ir embora para comer, já sabem. Essa necessidade está te tirando de perto de Jesus. Eles tinham uma necessidade natural, foi para longe de Jesus. Foi comprar comida. Era tanto uma necessidade natural, quando ele chegou com a comida, Jesus falou, não, eu já comi. Porque o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E eles falam, ô mestre, você já comeu? Alguém te trouxe comida? Não, ele deve ter comido, alguém trouxe comida para ele. Ele falou, não, eu fiz uma obra, e essa obra foi o alimento que eu precisava. Uau, irmãos! Então entenda, a sua necessidade pode tanto te aproximar ou tanto te tirar da presença de Jesus.
Se você não entender a necessidade que você está passando, ela vai te arrancar de Jesus. Ela vai te tirar, você vai sair do ambiente que vai acontecer. Irmãos, vai acontecer um milagre de transformação agora, nesse ambiente. Eles, com a necessidade natural, foram embora. Fala assim, saiu do ambiente. Fala assim, do milagre. Sim ou não, irmãos? Porque eles foram para longe de Jesus, porque toda necessidade natural nos tira da presença de Jesus. Toda necessidade natural nos tira da presença de Jesus. Agora vem a pergunta, qual a necessidade natural que está te tirando, que está te afastando, que está te deixando longe de Jesus? Nessa noite. Se faça essa pergunta. Qual que é a necessidade natural que está me afastando de Jesus? Que está me arrancando de perto de Jesus? Qual que é a necessidade que eu estou colocando na frente de Jesus? Se faça essa pergunta nessa noite. Deixa essa pergunta entrar dentro do seu espírito. Deixa essa pergunta entrar dentro da sua alma. Sim ou não, irmãos? Porque tem hora que a gente tem necessidades que elas querem nos, fala comigo, nos afastar de Jesus. Porque quem foge dos problemas cria outros ainda maiores no futuro. Quem foge dos problemas cria o quê? No futuro. Nós somos a igreja ensinada a enfrentar as dificuldades. Nós somos a igreja forjada a não fugir das batalhas. Nós somos uma igreja forjada a entender que problema é para ser, fala comigo, resolvido. Eu já preguei sobre isso aqui, sobre aprendendo a lidar com problemas. Quem resolve problemas difíceis tem acesso grandes. Fala comigo, porque Deus pode te levantar de qualquer dificuldade, mas nunca das suas desculpas. Quem vive sempre dando desculpa nunca vai ter acesso espiritual. Porque quem é bom e dá desculpa geralmente não presta para mais nada. Fica dando desculpa aqui, ó. Fica dando desculpa. Ah, passa por isso. Ah, passa. Eu entro aqui e saio aqui, ó. Para te falar a verdade. Quando é desculpa, entra aqui e sai aqui. Eu nem dou moral. Porque não vai mudar nada. Vai ter um grande dia que não vai dar para dar desculpa. Vai ter um grande dia que as suas desculpas vai ser posta na balança, está lá em Romanos. Deus vai nos fazer, na verdade, prestar conta de tudo aquilo que a gente falou, de tudo aquilo que a gente disse, tudo que a gente fez. Todas as desculpas nossas para com o Senhor, vai ter um dia que Ele vai pôr na balança. Estava cansado, né, lindão? Estava cansado? Querida, Deus vai olhar, foi a desculpa. Desculpa, eu vou pôr alguém mais bem cansado que ela, que não vai assistir no telão. Assistindo no telão, esse aqui está cansado de verdade, ó. Dá uma olhada para você ver. Você não estava cansado, não. Esse aqui está cansado, meu. Olha para você ver isso aí. Entenda, irmãos. Nós não podemos ficar dando desculpas. Nesse ambiente aqui, ó, absorva a palavra. Deixa a palavra entrar no seu espírito. Fala, Deus, é para mim mesmo. Eu que vim aqui é para apanhar hoje. Tinha que estar aqui hoje para apanhar. Tinha que estar aqui nesse ambiente para levar essa taca de Deus. Sobre, irmão, estou te dando uma aula sobre agir. Então fala comigo, a ação de Jesus é nunca fugir dos problemas, mas resolver. Aleluia, irmão. Sim ou não? Então Deus não tem como nos levantar das nossas desculpas, irmãos. Olha o versículo 10, olha aí para você ver. Jesus respondeu e disse, se tu conhecer o dom de quem? De Deus. E quem é o que te diz, dai-me de beber, e ó, tu lhe pedirias e ele te daria? Água viva. Fala assim bem claro. Fala assim bem forte, assim, fala comigo bem forte, fala assim, Deus, eu entendi nesse versículo 9, que o Senhor estava identificando a necessidade dela, da mulher. Pergunta qual que é a necessidade da mulher aqui nesse momento. Jesus identificou a falta dele na vida dela. Pastor, o que o senhor está dizendo? Estou falando que a falta de Jesus na vida dela era a necessidade que ela precisava. Quando Jesus entrou na vida dela, a vida dela nunca mais foi a mesma. Irmãos, nós precisamos deixar Jesus entrar na nossa necessidade, na nossa vida. Pastor, mas eu já sou crente, não importa, tem áreas da sua vida que Jesus está faltando. Tem áreas na nossa vida que Jesus está passando, é longe. Tem áreas na nossa vida que Jesus está querendo entrar. Jesus está falando assim, essa necessidade aí, ó, é falta de mim na sua vida. É falta de mim na sua casa. É falta de mim na sua estrutura, na sua mente, nos seus pensamentos. Nós estamos precisando de Jesus nessa noite. A falta de Jesus, infelizmente, está produzindo uma necessidade que só Ele, fala comigo, pode resolver na nossa vida.
Sim ou não, irmãos? Porque a falta de Jesus na vida dela fez ela ir ao sol do meio-dia tirar o quê? Água. O sol representava a dificuldade que ela estava enfrentando. Ela não podia, ela não tinha convívio em outro horário, ela era rejeitada, ela era espraguejada, chamava ela de mulher da vida. Então entenda isso, ela vivia um caos na vida dela. A ausência de Jesus traz caos na nossa vida. É só você parar e pensar, aonde eu estou vivendo um caos na minha vida? A ausência de Jesus. Eu preciso de Jesus, não sei você. Eu preciso de Jesus na minha vida. Tem áreas que Jesus precisa entrar e mudar o quadro. Você consegue falar isso, irmão? Consegue, irmãos? Que tem áreas que Jesus precisa entrar na sua vida? Versículo 11 e 12, olha que fala assim, fala comigo, perguntas são ferramentas, fala assim, poderosas para acessar e para ser acessado. Olha que ela vai fazer duas perguntas, olha lá, ó, e disse a mulher, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, de onde, pois, tem o quê? Olha o versículo 12, e és tu maior do que os nossos pais Jacó, que nos deu o poço e bebendo ele próprio dele, e os, o quê? Seus filhos. Fala comigo, pergunta. É uma ação poderosa. Ela tem o poder de te acessar e de você acessar coisas. E eu fiquei meditando nisso, irmãos. E eu falei, Jesus, isso é lindo. Porque toda oportunidade que você tiver com Jesus, você tem que fazer pergunta para Ele. E essas perguntas vão mudar você e a sua estrutura. Porque as perguntas que você vai fazer têm intimamente ligação com você. Tem hora que a gente faz pergunta, a gente já está atingindo o outro. Não, é tudo aquilo que é a respeito de mim mesmo. Quem está entendendo, irmãos? Tem hora que a gente vem fazer perguntas afrontando, perguntas com sem educação, perguntas com falta de educação, diz respeito a gente e não a pessoa que está sendo abordada. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Nessa noite, faça perguntas para o Espírito Santo de Deus. Quem está desafiado a fazer uma pergunta para o Espírito Santo de Deus até acabar esse culto? Sim ou não, irmãos? Fala para o seu irmão, para as coisas mudarem. Fala comigo bem forte. Em nosso redor. Ao nosso redor, em nosso redor. Temos que mudar. Fala assim, temos que mudar. Primeiro, dentro de nós. Aleluia, irmãos. Nós queremos mudança ao nosso redor. Mas nós não queremos ser deixados mudar dentro de nós. Nós entramos aqui querendo mudança ao nosso redor. Mas nós não queremos deixar a palavra acessar dentro de nós para mudar por dentro. O resultado que você está esperando fora, ele começa dentro. Isso é uma verdade. Sem o resultado, uma mudança dentro, não vai ter mudança ao redor. Vai continuar a mesma coisa. Vai continuar a mesma situação. Aquilo que você fala assim, não, eu falo assim, eu não aceito. Aleluia, irmãos. Olha o versículo 13, fala comigo. Até aqui. Jesus está produzindo nela, fala comigo, ação. Fala sede. Jesus respondeu e lhe disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá mais o quê? Sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna. Fala assim, aqui Jesus começou a produzir, fala sede, vontade, desejo de beber da água viva. Até agora Jesus está produzindo em você esse sentimento. Eu vou ter uma ação ainda em 2024. Tem ação que ninguém vai te entender. Não fica esperando os outros te entender, não, irmão. Você não der satisfação para ninguém. Você tem que cuidar só de sua vida. Porque tem gente, meu irmão, se eu tomar isso, o que o povo vai falar? Não, irmão, não fica esperando o que os outros vão falar, não, irmão. Ninguém tem nada a ver com sua vida, não. Sua vida é sua. Quem está entendendo, irmão? Tome ações que vai mudar a sua história. E aí, será, Deus, se eu fizer isso, o que o povo vai pensar? Irmão, nós não é resultado do que o povo pensa, nós temos resultado daquilo que Deus pensa a nosso respeito. Se eu for ficar parando o que o povo está pensando, eu estou enrolado, nem pregar eu venho. Eu estou preocupado é com o que Deus está pensando, irmão, de mim. O que os outros estão pensando, para mim, não vai mudar nada. Nada. Eu já tive a reputação no lixo já, irmão. Já saí no jornal. O que eu vou preocupar agora com o quê? O irmão está falando mal de mim? Irmão, estou nem, vai te lascar. Já sei, foi no jornal, algemado.
18, 19, eu tinha 32 anos de cadeia para puxar. Eu vou ficar preocupado com o irmão está falando de mim? Não, irmão, me ajuda. Passei de nível. Saiu no jornal, foi 2 vezes. Eu vou ficar preocupado, aí o irmão está falando de mim. Não. Você que tem que ficar preocupado. Porque eu tenho um pai que me defende. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Deus hoje está dando uma palavra de libertação. Não sei se você entendeu o começo do culto. O demônio saiu da menina. Quem está entendendo isso, irmãos? Tem demônio que não incorpora. Trabalha de fora. Só buzinando. Sim ou não, irmão? Perturbação total. Para você não tomar uma ação, para você não vencer, para você não tomar uma direção de Deus. Deus, nesse ano, vai fazer nós agir. Eu creio nisso, irmão. Até aqui, Jesus produziu e fala assim, vontade nela. Sede. Sim ou não, irmão? E ela fala assim, e ela entendeu. Isso aqui para mim é a parte mais massa da mensagem. É tudo que muda a nossa história. Nós entender e aquilo que a gente entender, a gente agir. Olha ela agindo agora, ó. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede. E não o quê? Venha aqui tirá-la. Disse Jesus, vai, chama o teu e vem cá. Isso é legal, irmão. Quando ela entendeu, ela ficou esperando. Nosso erro é esse, irmãos. Nós entende, sabe o que tem que fazer e não faz. Aqui não, ela entendeu e falou, opa, entendi. Estou entendendo o que o senhor quer de mim. Me dá essa água que eu quero beber agora. Ele falou assim, calma aí. Fala assim, calma aí. Fala assim, o acesso, todo acesso, tem preço. Fala comigo, o preço do acesso dela. Fala 3 coisas. Fala bem forte, exposição. Não, exposição. Ela foi exposta, sim ou não? Fala humilhação e verdade. 3 coisas que o acesso dela custou. Exposição, ela teve que ser exposta, sim ou não? Porque Jesus falou da intimidade dela, então ele expôs ela. Depois fala comigo, humilhação. Porque ela teve que se humilhar, ela não podia ficar irada com Jesus, podia? Se ela ira, o que ia dar? Ia dar errado. Então toda vez que você fica apelando no culto, está dando errado. Vamos de novo? Toda vez que você está apelando no culto, está dando errado. Ela não podia apelar, entenda isso, fala comigo. Ela aceitou a humilhação. Porque quem é humilhado é exaltado. Ah, pastor, quer tanto ser exaltado, passa pelo processo da humilhação. Quem está entendendo, irmão? Não existe exaltação sem humilhação. Nós precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor. E depois fala comigo, verdade. Porque ela teve que falar? Ela teve que falar? Sim ou não, irmãos? Porque não é porque Jesus te deu a oportunidade de acessar que não vai te custar nada. Não existe nada com Jesus de graça. Existe pela graça. Fala de graça e pela graça. Fala comigo, tudo tem um preço. Sim ou não, irmão? Ah, pastor, sério? Sério. Jesus, para te comprar, morreu na cruz pela sua vida. O preço foi a morte de cruz. Você foi comprado com sangue. E o sacrifício foi na cruz, pela sua vida e pela minha vida. Você vale muito por isso. Porque Deus te amou primeiro. Você nem pensava em aceitar Ele, Ele já te amava. Uau, irmãos. Você nem pensava em converter, Ele já te amava. Ele já tinha um amor para com a sua vida. Ele já tinha um plano sobre a sua vida. Uau, irmãos, isso é poderoso. Pensar que Jesus pensou em você antes de você existir. Antes ele falou assim, eu vou morrer por ele, porque vai valer a pena. Uau. Aleluia. Quem crê nisso, irmãos? Olha aí o versículo 25, já estou encerrando, vou encerrar agora. 25. Fala comigo, o propósito de Jesus. Olha o propósito dele. Olha a coisa forte. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias que se chama vem. Quando ele vier, nos o quê? Ela sabia de Jesus ou não sabia? Sabia ou não sabia? Estava esperando ou não estava? Sim ou não? Quando ele for da água, ela agiu. Você sabe ou não sabe? Fala comigo, você sabe ou não sabe? Fala assim, eu sei. Só falta agir. Foi o que ela fez, ela me ensinou demais. Olha o 26. Jesus disse, eu sou... eu o sou. Eu é que falo. Fala comigo, o propósito de Jesus. A necessidade. A ação. Foi para chegar aqui. Jesus lhe disse para ela, eu
o sou. Eu o sou. Que, olha lá, ó. Eu que falo contigo. O propósito de Jesus era se revelar a ela. Agora vai, entenda isso, ela teve uma ação. Jesus teve a necessidade, ação, propósito. Fala, cumpriu. Agora vem a parte, fala comigo, a parte dela. Agora, olha, o propósito de Jesus está cumprindo aqui. O propósito de Jesus sendo revelado, cumprido. Jesus, Salvador das nossas vidas, das nossas angústias, das nossas aflições, das nossas tristezas. Aqui Jesus cumpre o seu propósito. Eu ou sou aquele que vai, na verdade, mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua casa, mudar a sua família. Eu posso fazer todas essas coisas. O acesso de Jesus revelou esse momento aqui. Vida na vida dela. Uau, irmãos. Vida na vida dela. Você precisa de vida na sua vida, de vida de Cristo na sua vida, de vida de Cristo na sua casa, de vida de Cristo na sua mente, nas suas emoções, no seu trabalho, na sua família. Vida de Deus na sua vida. Aleluia. Agora o propósito, fala comigo, da mulher. 28 e 29. Deixou, pois, o quê? Deixou, pois, a mulher o seu? E foi aonde? Disse aqueles homens. Que me diz tudo quanto tem o quê? Feito. Porventura não é este quem? Uau, irmãos. Que revelação que ela teve. Jesus transformou a vida dela, sim ou não, irmãos? Ela não estava cega, ela não estava aleijada. Não foi milagre físico, foi um milagre de transformação. É poderosíssimo isso. Isso aqui, irmãos, nós não estamos pregando sobre os milagres de Jesus, nós estamos pregando sobre o feito de doutrinar essa mulher e transformar o coração dela em um tempo de poço, um tempo onde os discípulos só vão buscar comida. Saíram, pois, que onde? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha a coisa interessante, versículo 31. E onde? Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram o quê? Rabi, come. E ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns para com os outros, trouxe o quê? Trouxeram porventura alguém algo de comer? Quem é natural nunca vai entender as coisas espirituais. Esse foi com fome, voltou com a barriguinha tudo cheia, já estava fora do contexto. Por isso que é errado você vir aqui de barriguinha cheia. Você não vai entender nada. E vai ficar remoendo aí, fazendo digestão, remoendo. E não nada mais desce. Porque não cabe mais nada. Entendeu o mistério? Culto, barriguinha vazia. Tudo que Jesus liberar, você vai comendo. Você vai abastecendo. Tudo aquilo que é de proveito, você vai pegando posse. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Então o propósito dela é revelar Cristo para comigo, sim, para a cidade inteira. Agora, a coisa forte. Agora Cristo, através dela, vai, em nome de Jesus, saciar a necessidade da cidade inteira. Deus só precisou resolver de um. E depois ela acessa toda a cidade. Você só pode cumprir o seu propósito se você falar comigo assim, deixar o seu passado. Fala comigo, deixar o passado. Fala comigo, ela deixou, fala comigo, o cântaro. Então eu só consigo cumprir meu propósito com Deus se eu deixar o passado. Passou, o que é passado? 7 horas começou o culto, já é passado. Nós estamos num presente profético, é hoje, é agora, presente. Agora pode acontecer, agora pode mudar, agora pode resolver, agora pode ser transformado, agora pode. Agora, irmãos, é agora. 7 horas já é passado na sua vida. Quando ela largou o cântaro, ela falou assim, eu não preciso mais, não tem necessidade mais nenhuma de ficar pegando água ao meu dia, ele mudou minha história. O cântaro revelava o passado dela, aquilo que ela deixou e avançou no propósito que Deus tinha dado para ela. Não tem como você sair desse culto sem ser responsabilizado pelo propósito que Deus tem na sua vida. Não tem como você sair desse culto e falar, não tem que agir em nada, morreu então, pode ir para o céu. Ainda até dia 31, né? Eu preciso agir. Fala comigo, acelerado. Fala comigo, bem acelerado. Fala comigo, deixou o cântaro.
Ela largou, falou assim, o passado. E marchou no propósito do presente que Deus tinha para ela. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Eu creio que Deus está com uma oportunidade na minha e na sua vida nessa noite. Pastor, como nós vamos começar a agir? Orando. Eu acho que essa é a maior ação que nós temos que fazer nessa noite. Fala comigo, orar. Fique de pé, nós vamos orar. Essa oração, acho que é uma oração das mais difíceis que tem. Ela não traz muita exaltação, nem muita euforia. Porque é quando você está orando para você mesmo agir naquilo que você já sabe e não quer agir. Tem esse tipo de oração, eu acho que elas não trazem euforia, não trazem muita alegria, não tem muita glória a Deus. Na verdade, esse tipo de mensagem não traz muita glória a Deus. É quando ela nos confronta naquilo que a gente precisa agir e não quer agir. E está reclamando daquilo que não quer agir. Está reclamando naquilo que não quer mudar. É doído, irmão, mas é a verdade. Queria que você só fechasse seus olhos e meditasse naquilo que você precisa agir nessa noite. Não é naquilo que você quer, não, irmão, é naquilo que você precisa. Porque se for só naquilo que você quer, não vai ser pouca coisa. Mas é naquilo que você fala, Deus, eu preciso, não é que eu quero. Eu não estou querendo, não, mas eu preciso. Ah, Deus, eu quero, não, eu não quero, eu preciso. Eu preciso agir nisso. Feche seus olhos. E começa a meditar. O Espírito Santo de Deus vai agir, irmãos, na sua necessidade. Ele vai agir na sua ação. Oh, Espírito Santo, Deus nessa noite quer agir na minha e na sua ação. Deus nessa noite quer manifestar na minha e na sua ação. Irmãos, a palavra dessa, ela tem o poder de destravar a nossa vida. Grave o que eu falei, Deus falou com você nessa noite aqui. Deus falou a respeito da sua casa, tem que ter regra, tem que mudar algumas coisas. Senão sua casa não vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. Eu estou falando da casa do seu coração. E depois eu estou falando da sua casa física. Sempre primeiro é dentro de mim, depois fora de mim. Só feche seus olhos e pense naquilo que você quer agir. Talvez não precise nem de você falar. Só medite alguns minutos. Só fique entre você e você mesmo agora. Naquilo que você tem que fazer agora em nome de Jesus. Eu disse esses dias, tudo aquilo que a gente despreza, a gente perde. Teve momentos no culto que a gente desprezou, não deu moral e passou, perdemos. Não vai voltar mais. Então dá atenção para isso que eu estou falando nessa noite. Você vai precisar. Porque eu acho que a coisa mais difícil é a gente passar dificuldade naquilo que eu não agi. Mas nessa noite eu quero fazer um concerto com Deus, na oração, de estar determinado a agir naquilo que precisa de ação. Oh, Espírito Santo, nós queremos ser fiel para com o Senhor nas nossas ações. Nos ensina a ser fiel para contigo, ser agradecidos para com o Senhor. Não nos deixe ser ingratos para com o Senhor, meu Pai. Não nos deixe achar, meu Deus, ó Pai, pessoas ingratas, pessoas que só sabem reclamar, pessoas que não é grata por nada. Senhor, que nessa noite nos faça agir, Senhor, na nossa necessidade, na necessidade que temos. Nós precisamos agir, Deus, nessa noite. Nós não podemos ficar aquém aquilo que o Senhor está falando conosco nessa noite. Nós precisamos tomar uma decisão de ação nessa noite. Seja ela, na verdade, o quanto difícil ela for, dolorosa, nós precisamos agir. Nós precisamos determinar no Senhor nessa noite. Tem coisas que não vai poder passar para 2024. Vai ter que ficar, tem coisas que não pode passar para 2025. Vai ter que ficar em 2024. E só vai ficar se você agir. Se você não tomar uma decisão de ação, infelizmente, vai continuar do mesmo jeito. E você vai continuar buscando, clamando, mas sem nenhuma ação naquilo que você está pedindo. Eu acho que isso é o mais triste. É passar o ano inteiro e não tomar uma decisão e depois no final do ano querer uma resposta de Deus. Querer que Deus faça, querer que Deus opere. Mas não teve nenhuma ação nossa no ano inteirinho. Nós ficamos aquém aquilo que Deus estava falando. Nós ficamos aquém aquilo que Deus estava dizendo. Deixou passar aquilo que Deus estava liberando para nós com a mensagem profética. Nós não quisemos saber, nós quisemos agir. E depois, no último minuto do ano, nós queremos agir. Nós queremos a resposta daquilo que a gente não agiu, daquilo que a gente não fez. E Deus fala, não tem resposta. Eu fiquei esperando você agir. Você ter uma ação. E eu reagir na sua ação. Que nessa noite você possa fazer uma aliança com Deus de ação. Que a sua ação nessa noite possa produzir
em nome de Jesus, uma visitação na beira do seu poço. Porque todo mundo aqui tem uma seca, todo mundo aqui tem uma necessidade, todo mundo aqui tem um poço, na verdade, para buscar água nele. Oh, Espírito Santo. Essa oração nessa noite é para isso. Que Deus te ache. Sem me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que já sei. Que Deus nessa noite te ache, em nome de Jesus, o seu coração disponível, o seu coração disposto a acessar, em nome de Jesus, aquilo que Deus tem para a sua vida. Oh, Espírito Santo, nós precisamos disso. Nós precisamos disso, Deus, nessa noite. Nós clamamos por isso nessa noite. Nós invocamos o Teu nome por isso nessa noite. Senhor, não nos deixe paralisados, não nos deixe sem ação. Não nos deixe, ó Deus, ó Pai, se envolver naquilo que o Senhor está nos ensinando nessa noite. Meu Deus, eu não quero ser cobrado por aquilo que eu não fiz. Eu não quero ser cobrado por aquilo que eu não agi, meu Deus. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu nossa história, Deus. És o dom de Deus. Oh, Yarabalamanana Katumana. Levante as suas mãos para os céus nessa noite. Eu libero uma palavra de Deus sobre a sua vida ainda esse ano. Que em nome de Jesus, ainda esse ano eu profetizo sobre a sua vida e sobre a sua casa. Vai haver algumas ações suas ainda esse ano. Na sua necessidade você vai agir. Em nome de Jesus eu profetizo a transformação, o milagre da parte do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus cair por terra toda o marasmo espiritual, toda a frieza espiritual, todo o medo, todo o agente de medo que te impede de agir. Nessa noite cai por terra. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, um acesso profético da parte do Senhor. Eu profetizo Deus agindo na sua necessidade, Deus liberando sobre a sua casa, sobre a sua família, coisas espirituais, moveres espirituais. Eu profetizo a sua casa sendo visitada pelo poder de Deus, sendo visitada pela glória de Deus, pela manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Oh, eu profetizo em nome de Jesus que na decisão que você está tomando hoje, Deus muda a sua história, Deus muda a sua casa, Deus muda em nome de Jesus, Deus visita em nome de Jesus a sua vida nessa noite. O que o Senhor está esperando é uma ação nossa. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Tudo que Deus está esperando é uma ação nossa. Oh, Espírito Santo, eu creio. Eu quero dar. Eu creio, Espírito Santo. Algo sendo liberado sobre as nossas vidas. Não precisarei aqui voltar. Algo sendo liberado sobre as nossas vidas. Tem algo sendo liberado dos céus para nós.
Se permita ser tocado por Deus nessa noite. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas Oh, Espírito Santo, fonte da vida. nós precisamos de Ti, Deus. Eu preciso do Senhor, O Jesus. dom de Deus, o A minha vida, Deus, eu preciso de Ti, Jesus. meu Salvador. Me visita na minha necessidade, Deus. Socorre. Nos socorre, Deus. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso do Senhor, Pai, na minha vida, na minha casa. Muda a nossa história, Deus. Nós precisamos. Tudo que o Espírito Santo de Deus nessa noite está esperando é uma ação sua. Tudo que o Espírito Santo de Deus está esperando nessa noite é uma ação diferente sua. Saia do mundo da mesmice. Decida a ter uma ação para aquilo que Deus está te falando todo esse ano. Dá uma resposta para o Espírito Santo de Deus. Sua casa está uma bagunça porque você não quer dar uma resposta para o Espírito Santo de Deus. Ei! Yarabadai daqui, yarabadai daqui. Tudo que Deus está esperando é uma ação nossa. A fonte da vida que encontrou. O dom de Deus, o Não existe evangelho sem ação, igreja. Não existe vida com Deus sem tomar decisão. Não existe vida com Deus sem tomar decisão. Não existe vida com Deus sem transformação. Oh, Deus quer transformar, mas eu preciso decidir. Eu preciso me permitir ser transformado por Ele. Deus quer transformar a sua vida, sua casa, sua família, mas você precisa se permitir ser transformado por Deus. Vir nesse culto, todos os cultos do ano vai mudar a sua vida. O que vai mudar é a ação que você tem no culto. Aquela mulher agiu na presença de Jesus para ser mudada lá na casa dela. Oh, Espírito Santo, tem muita unção de Deus aqui de transformação. Tem muita unção de Deus aqui de transformação.
nossas vidas nunca mais vai ser a mesma. Você vai parar de reclamar do mesmo problema. Você vai parar de ficar reclamando, murmurando do mesmo problema. Você vai parar de viver o mesmo problema. Quando você decidir tomar uma ação na sua vida. Você vai parar de ficar falando do mesmo problema, viver a mesma dificuldade, quando você decidir tomar uma ação na sua vida. Quando você falar, agora tem regra nessa casa, mudou. Quer viver a regra? Não, então vaza. Quer viver a regra? Não, sentimento, então vaza. Não quer aceitar? Não, decisão, então dá licença. Pois regra. 2025 vai ser diferente. 2025 eu vou deleitar em sendo fiel para com o Senhor. Ano de fidelidade, ano de viver o melhor, ano de ser, em nome de Jesus, visitado pela bênção do Senhor. Aleluia. Sermos fiel naquilo que Deus está nos falando. E tendo, a Bíblia diz lá em Coríntios, fala sobre a ceia, e é interessante porque essa ceia é uma ação que Jesus pediu para nós, sim ou não? E se ele falou, é um memorial, faça isso até que eu venha. E esse momento aqui ele é tão importante porque é um momento de avaliação, é um momento onde você começa a agir para você mesmo. Porque a Bíblia vai dizer que analisa o homem, pois a si mesmo, e depois vem, come e beba. Jesus disse na noite que foi traído, tendo pegado o cálice, tendo pegado o pão, e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois ele pega o cálice, que é o sangue de uma nova aliança no seu corpo, na nossa, na sua, na minha vida e na sua vida. Ele disse, esse é o meu sangue que foi vertido na cruz por vocês. Então quando eu olho para a ceia, eu consigo entender que quando eu participo do corpo e do sangue do Cordeiro, eu consigo ser, em nome de Jesus, vivificado no corpo. Pelas pisaduras eu fui sarado, eu estou sendo curado nessa noite. Pelo seu sangue eu fui redimido, eu estou sendo comprado, eu fui resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz. Então se eu fui tirado das trevas, eu não posso mais andar em trevas, eu tenho que andar na luz. Eu não sou filho mais de trevas, eu sou filho da luz agora. Então não dá para mim ficar nas trevas sendo filho da luz. Não dá para ter trevas aonde Deus estabeleceu luz. O escuro, entenda, ele é a ausência da luz. Você consegue estender as mãos assim, ó? Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite uma fome de ação. Eu profetizo uma fome de indignação que vai te levar a agir sobre circunstâncias que, em nome de Jesus, precisam ser transformadas e mudadas. Que nessa semana você possa caminhar nessa fome e nessa sede de agir. Que amanhã, segunda-feira, você já levante em nome de Jesus, cheio de ações e de decisões que precisam ser tomadas. E que você caminhe na veia da revelação dessa palavra. E que milagres aconteçam sobre a sua vida e sobre a sua casa. Aplauda um Deus que age na nossa ação em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Essa semana seja uma semana de milagres sobre a sua vida. Vai em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Aleluia.